Quero passar a palavra ao professor Afro Stefanini II, que é psicólogo clínico, escritor, pós-graduado em Psicologia Positiva pela Unileia e pela PUC do Rio Grande do Sul. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigado, a palavra é sua. Senhoras, senhores, digníssimas autoridades aqui presentes, ao qual, muito emocionado pela energia do nosso Orlando Perry, nosso desembargador, o apóstolo da humanidade no sistema prisional de Mato Grosso, eu cumprimento a todos indistintamente com o meu venerando respeito. Aquele que consegue ver o que aconteceu no passado é considerado lúcido. Aquele que consegue antever o que virá no futuro é considerado visionário. Porém, aquele que consegue olhar o presente e fazer a mudança enquanto o presente acontece é considerado transformador da história. Os olhos de J. Robert Oppenheimer estavam estupefatos. O projeto Manhattan tinha dado certo. Aquele gigantesco cogumelo de fogo havia dado uma nova direção para a humanidade. A partir daquele momento em que as duas bombas Little Boy e Fat Man caíam no Japão, a humanidade rasgaria um fasto. Antes e depois, a era da sobrevivência terminava. E começava agora a era da vivência. Porque a partir daquela destruição em massa, a humanidade seria responsável agora, e a única, pela destruição da própria espécie e de todas as espécies do planeta. Era um feito único. E no coração de Oppenheimer, ele diria, como os ditos de Bhagavad Gita: ah, agora eu virei o Senhor da morte, o destruidor dos mundos. O fato é que a chegada da bomba atômica abriu para todos nós uma nova era. Não é mais a inteligência que vai salvar a humanidade. A inteligência nos levou até ali, mas agora, o que verdadeiramente é capaz de salvar a humanidade é a virtude. Só a virtude é capaz de não apertar o botão vermelho. Para que todos nós não sejamos ameaçados, vejamos, a própria humanidade criou um sistema incrível de estar preso na própria força da cooperação. Fomos transformando os sistemas de autocrata para democrata. Avançamos todos os territórios conhecidos geográficos. Avançamos nas comunicações, no qual antigamente tudo era muito difícil. Hoje, a mentalidade de uma criança que nasce é de ordem global. Todos fomos nos interdependendo uns dos outros. E o que foi acontecendo com o nosso planeta? Fomos construindo uma estrada onde precisamos decidir os rumos do nosso futuro. E a decisão desses rumos precisa haver, antes de tudo, que a virtude, essa força inerente da alma humana, não pode existir a partir de protocolos apenas, de sistemas, de modelos. É por isso que há 25 anos atrás, o grande psicólogo Martin Seligman, pai da psicologia positiva, causou uma revolução até hoje conhecida, porque ele vem de uma visão completamente distinta. Nós não somos seres doentes que ficamos saudáveis de vez em quando. Nós somos seres saudáveis que ficamos doentes de vez em quando.
E a partir do momento que nós compreendemos a nossa verdadeira natureza, nós entendemos que somente prestando atenção no homem, no ser humano, naquilo que ele tem dentro de si, é possível. É por isso que esse grande compromisso coletivo está alcançando agora as veias e as entranhas da nossa sociedade no colapso do sistema prisional. Não é por acaso, todos nós estamos sendo conduzidos de um pouco mais, um pouco menos, a deixarmos de primeiro ficar entre as teorias, mas, antes de tudo, começarmos a pensar no ser humano. Mas seria possível algo dessa natureza? Seria possível nós utilizarmos as forças de um sistema para pensar realmente na transformação de um indivíduo? Não somos uma sociedade que produzimos muita indiferença em todos os momentos, mas aquele homem também pensava assim. Oskar Schindler, o bonachão nazista. Ele que tinha a capacidade de fazer os lobbies e as festas, tinha um interesse, o grande industriário, ele queria explorar o máximo os espólios da guerra para ficar muito rico. Ele estava no tecido que Carl Gustav Jung chamaria de sombra coletiva. O que é a sombra coletiva? Imagine que é aquele tecido no qual os soldados nazistas, as famílias deles, eles iam passear na praça, tomar sorvete, iam para a igreja e no outro dia entravam nas câmaras de gás e matavam os judeus. Aqui no Brasil colonial não foi muito diferente. Também passeava pelo bonde, andava de carruagem, fazia os cafés da tarde e depois entrava nas senzalas e matavam os escravos. Onde fica essa sombra que não enxergamos? O que é que acontece conosco coletivamente que não conseguimos ver? A clareza e a obviedade da necessidade humana. É porque estamos ainda sob o tacão de um processo educativo de punição. Um processo educativo que não nos leva ao verdadeiro desenvolvimento de uma solução. E Oskar Schindler também estava assim. Mas quando ele sai do café e vê a filigrama cair de cinza, cobrindo o carro dele, e vê do outro lado da rua um monturo de judeus sendo queimados, ele leva um choque. Aquela humanidade tão escondida dele aparece. E ele precisa ver o que de verdade acontece dentro dele. É então que ele se torna o maior salvador da história, daquele momento em 1.500 judeus salvos, para as fábricas da Tchecoslováquia, ao qual ele consegue dar vida e esperança a todos eles. Mas ele tem que fugir, e aí ele precisa se vestir de um preso dos campos de concentração para não levar um tiro dos aliados. Mas antes de sair, o seu agora amigo judeu Itzhak Ster retira um anel que foi derretido do dente de ouro de um dos companheiros prisioneiros do campo de concentração, e escreve nesse anel uma frase do Talmud: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. E quando entrega esse anel para Oskar Schindler, ele tem o que em psicologia chama de estado alterado de consciência. É quando nós estamos naquela faixa comum e começamos a ter uma compreensão acima da média. E diz, eu deveria ter feito mais. E cai em choro compulsivo. E Itzhak Ster diz, não, Herr Schindler, o senhor fez muito. O senhor salvou 1.500 vidas. Mas eu poderia ter dado meu anel, meu carro. Mas dessas 1.500 vidas, nós teremos filhos. Nossos filhos teremos filhos. E a nossa geração vai continuar. A verdade é que Oppenheimer, ele conseguiu ver a força do poder invisível de uma ideia, mas Oskar Schindler viu a força da sensibilidade. O fato é que ainda bem que Oskar Schindler tornou-se depois o único nazista a ser consagrado no Museu de Jerusalém. Mas ele não sabia que lá dentro de Auschwitz existia um outro notável que falaria dos pilares fundamentais da defesa dos direitos humanos.
Aliás, os direitos humanos, essa declaração incrível, universal dos direitos humanos, do dia 10 de dezembro de 1948 em Paris, oferece-nos também uma reflexão muito interessante. Em psicologia, toda vez que tem um côncavo, tem que ter um convexo. A verdade é que se nós recebemos a declaração para cuidar a partir de nós agora, entrando na era da vivência, a era do recomeço, se declaramos universalmente os nossos direitos humanos, não podemos esquecer que dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, existe a Declaração Universal dos Deveres Humanos. Nós passeamos, viemos e assistimos passeatas de direitos humanos de todas as formas, e elas são todas legítimas. Mas não tem passeata de deveres humanos. Passeata de deveres humanos seria extraordinário. Porque o telhado de todo direito, ele só é erguido porque é sustentado pelos pilares dos deveres. Não há direito sustentado se não houver o dever. E naquele momento, um psicólogo no campo de concentração faria o maior experimento da história da humanidade em como descrever o processo inteiro da desumanização dentro de um presídio, ou seja, um campo de concentração, e depois ainda assim sair de lá com sentido de vida, com vontade de viver e de transformar. O nome desse homem era Viktor Frankl. Ele foi, como todos, levado a Auschwitz. E ele descreve no seu livro, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, as etapas. Primeira etapa, por exemplo, ilusão de indulto. Eles acreditam que nada vai acontecer quando eles chegam de trem em Auschwitz. Retiram com delicadeza as coisas, os materiais, mas logo que eles são empurrados, a realidade chega. Então retira as roupas, raspa a cabeça, põe a estrela, coloca o número, justamente para você perder a sua humanidade. Porque acontece um fenômeno psicológico notável. Quando vai desumanizando a criatura humana, ela vai também diminuindo e perdendo a sua capacidade de fazer escolhas. E foi exatamente aquilo que impressionou Frankl, quando numa noite um soldado da SS tira o homem do dormitório. Estava ao lado de Frankl. O homem parecia um cadáver humano. Coloca ele do lado de uma cerca de arame farpado elétrica e diz assim para o homem: pegue. Você é um esqueleto humano. Semana que vem você vai estar morto. Por que você não diminui logo o seu sofrimento? E naquele momento, ele, ao pegar, diria: não, eu vou acabar com algo dentro de mim. Não. Olhou para o soldado e disse: não, não pego, pegue, não pego. E enraivecido devolveu ele para o dormitório. Mas Viktor Frankl, intrigado, pergunta: por quê? Porque com toda a sua vida devastada, você não pegou no arame elétrico? E a resposta daria para ele toda a sequência dos seus estudos mundiais. É porque eu ainda quero ser alguém para mim, para os outros que me esperam. É porque eu ainda quero ser alguém para mim, para os outros que me esperam. Quando ele disse isso, Viktor Frankl entendeu que realmente há um núcleo dentro do ser humano, que pode acontecer qualquer devastação externa, mas se ele ainda permanecer querendo ser humano, e não ser coisa, e não ser número, e não ser estatística, ele ainda preserva o poder de escolher o que fazer para si mesmo. E foi exatamente essa pergunta profunda que levou o grande operador do direito a fazer a grande transição de todo um sistema de tirania para um novo sistema econômico e político. O seu nome, Mohandas Karamchand Gandhi. O advogado, muito bem vestido com roupas londrinas, é expulso do trem na estação de Johannesburg. Ele cai Mohandas,
Mas ele levanta-se Mahatma. E a Índia teria que conhecer agora um homem que é capaz de pegar todo um sistema burocrático, mudá-lo, porque ele focou primeiramente no ser humano e em 3 princípios: o ahimsa, a desobediência civil e a verdade. Sim, o apóstolo da verdade estaria trazendo agora o maior senso de justiça já conhecido, capaz de minar toda a estrutura do Império Britânico. Mas por que ele fez isso? Em que se baseou toda a sua força? Exatamente no maior de todos os nossos poderes interiores, o poder de transformar a nossa escolha. Foi quando um homem chega até ele com um pão amassado, ele estava jejuando para que o povo parasse de guerrear. Quase morrendo, tomando apenas água com limão, o homem joga o pão no peito de Gandhi e diz: coma este pão. Eu não vou para o inferno por sua causa. Aquele homem que conhecia toda a legislação, o homem do direito, olhou para ele com bastante compaixão e disse: o que aconteceu? Os muçulmanos entraram na minha casa, mataram a minha mulher, pegaram o meu filho, estrangularam o meu filho. Eu saí e, desesperado, achei a primeira criança que eu vi. Peguei a cabeça dele e bati no meu filho até ela morrer. Eu sei que eu vou para o inferno, mas eu não vou para o inferno pela sua morte. Então coma este pão agora. Eu acredito que todos nós aqui nessa assembleia, um pouco mais, um pouco menos, respeitamos a figura e a obra de Gandhi. Este homem, que com todo o poder que ele tinha e a inteligência social, só prestou atenção no ser humano primeiro. Olhou para o homem e disse: eu sei como te tirar do inferno. O homem regalou os olhos. Saia pelas ruas de Bombaim. Encontre uma criança de 8 anos. E crie essa criança como se fosse seu filho, você que é hindu. Mas crie uma criança muçulmana, nos costumes muçulmanos. Então você vai sair do inferno, estarrecido, com um nível de senso de justiça que ele jamais imaginaria. Aquele homem foi para as sombras de seus sentimentos. Mas Mahatma Gandhi triunfou. O que é interessante é que na semana retrasada, ao terminar um dos módulos da Escola das Virtudes, lá na Penitenciária Central de Cuiabá, um dos privados de liberdade chegou até mim e disse: mas doutor Afro, me ajuda. Eu disse: não sei se eu posso te ajudar. Em que eu posso te ajudar? Eu quero tanto ser capaz de sair do presídio, mas não me sentir mais um prisioneiro. Como é que eu faço? Eu olhei para os olhos dele e recordei a grande diferença que existe de estar preso e estar num labirinto. Sabe, meus amigos, os indivíduos privados de liberdade, aqueles que estão lá, eles na verdade não estão numa prisão, eles estão num labirinto. E vocês já perceberam que ironia é um labirinto? O labirinto não tem grades, não precisa. Porque quando você é colocado lá, quem te colocou sabe muito bem que vai ser bem difícil você sair. E do que é feito o labirinto? O que prende o sujeito? Escolhas. Quando o sujeito está no labirinto, ele escolhe para cá ou escolhe para lá, vai ficando cada vez mais preso.
Mas em psicologia, quando nós pensamos que precisamos que eles se sintam maus com aquilo que eles fizeram, eu digo para você, não precisamos fazer esforço nenhum. Freud já descobriu os mecanismos de autopunição, todos eles se sentem maus quando fazem algo em níveis diferentes. Alguns esquecem rápido, mas tem uma substância nesse labirinto que nós podemos aproveitar. Se chama dilemas. Todos eles, quando estão lá, um pouco mais, um pouco menos, fazem a crucial pergunta: o que é que eu fiz da minha vida? E podemos dizer que existem 3 círculos gerais da realidade do indivíduo privado de liberdade. 1, os que não querem nem saber de mudança. E aqui há todo um trabalho para eles, psicológico. 2, os que querem realmente mudar e não adianta nada, eles estão completamente convencidos que tem que mudar. Mas existe um terceiro, aquele que está no meio, que não sabe. É como uma carteira que cai. Imagine, um homem passa e deixa a carteira cair. Nós olhamos a carteira. Existem 3 comportamentos centrais. O primeiro não entra em dilema. Pega a carteira e sai correndo. Não tem dilema nenhum. Mas também tem um segundo comportamento. A carteira cai, você pega a carteira, já bate no ombro e já devolve a carteira. Você também não entrou em dilema nenhum. Foi tão rápido. A honestidade em você está tão bem instalada que você foi lá e entregou a carteira. Mas existe um terceiro comportamento. Quando a carteira cai, a pessoa, será que eu pego ou não pego? Eu vou ou não vou? Tenho tantas necessidades, mas não é meu. O dinheiro não é meu. Essa substância é a substância que precisamos aproveitar como princípio ativo da educação psicomoral dentro das unidades prisionais. O dilema. E ela está lá, neste exato momento, borbulhando e borbulhando e borbulhando, mas recebendo todas as impressões externas, todas as impressões do meio, porque existe um princípio dentro da psicologia, que é quando eu não coloco nada no lugar, alguma coisa fica. É o mesmo princípio, por exemplo, que diz que se eu não desenvolver nada dentro de mim, tudo o que acontece de dor e de sofrimento, então, fica ali naquele espaço para tentar fazer o seu papel de defesa dentro de mim. Então, nesses dilemas que a criatura traz, quanto mais ela vai sendo desumanizada, desconsiderada e colocada só à mercê dos processos do estigma da sociedade, ela não avança. Ano passado, na presença da nossa presidente Clarice, do nosso desembargador Orlando, aqui mesmo, nesse espaço, a ministra Rosa Weber, com o Dr. Lanfred, que ajudou também no projeto, recebeu todos o selo daqui para frente. É uma iniciativa que auxilia os egressos do sistema prisional a terem uma visão pela sociedade de que eles precisam retornar, precisam voltar ao processo da sua vida humana, da sua vida real. E naquele momento estava marcado uma proposta. A era do recomeço não é uma proposta teórica, precisa vir nas bases práticas. E nessas bases práticas, eu volto a ouvir a voz daquele jovem. Como é que eu faço para sair daqui e não me sentir um prisioneiro? Então eu termino com uma pergunta muito irônica que fizeram a Gandhi. Você está defendendo a causa dos cristãos e dos muçulmanos? Você não é hindu? E Mahatma Gandhi, com a sua sabedoria, olha para ele e diz: onde houver um cristão, eu sou cristão. Onde houver um muçulmano, eu sou muçulmano. Onde houver um hindu, eu sou hindu. Porque onde houver a pessoa humana,
Eu sou a pessoa humana. Senhoras, senhores, todos nós voltaremos para as nossas casas em 1 minuto, em 1 dia, talvez 1 semana, cada um com seus compromissos. Mas não precisamos voltar para os nossos lares, vestindo o manto da sombra coletiva, a cegueira que não vê aquilo que todos precisamos. Porque para cada coração que conseguir entender a natureza real do poder de fazer escolhas dentro de si mesmo, a partir do processo psicomoral, é uma criança lá fora que também não vai ser mais violentada, um homem que não vai receber mais um tiro, uma mulher que não vai ser mais esmagada, porque nós estamos falando do que agora o ser humano faz dentro dele. A mesma pergunta que fica, por que você não tocou? Porque eu ainda quero ser humano, quero ser algo. Quando, e alguém, quando eu sair daqui. Muito obrigado.